Escreva, apague e repita. Mude o final da história. Pilot. Quem escreve jamais esquece. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV. É neste espaço onde juntamos diferentes muçulmanos para entre nós cruzar vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias sobre a religião islâmica. E hoje falamos sobre a sustentabilidade e princípios ambientais islâmicos. O que a nossa religião ensina sobre o meio ambiente? Será que somos chamados a preservar este mesmo meio ambiente? E como é que podemos fazer? Acima de tudo, vamos procurar saber aqui se os muçulmanos têm essa consciência de preservar o meio ambiente, tendo em conta os debates que são feitos nos últimos dias em torno das mudanças climáticas e não só. Recebo em estúdio o Gisélia Chihu, ativista social, e também Ibrahim, este jovem que também desenvolve pesquisas na área ambiental. Destes dois, vamos procurar entender será que os muçulmanos estão realmente conscientes nesta mentalidade ecológica que somos chamados a adotar nos últimos tempos. Desde já passo a cumprimentá-los. Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Bom, nós é que agradecemos pela sua presença. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين pelo convite. Saúdo a todos que estão lá em casa, principalmente a Associação Camões Conchincha, e agradecer novamente pelo convite. Bom, nós é que agradecemos. A nossa religião traz em diversos momentos, particularmente no Sagrado Alcorão, temos alguns versículos que chamam a consciência ambiental, chamam-nos a atenção aos recursos que nós temos e da forma como nós devemos usar. Gisélia, como é que olha aquilo que é o comportamento dos muçulmanos em relação ao meio ambiente? Olhando para o comportamento dos muçulmanos no que diz respeito ao meio ambiente, vamos olhar para o Código Mãe, para o Sagrado Alcorão. O Sagrado Corão, assim como os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são elementos que moldam o comportamento muçulmano. Entretanto, o profeta, assim como Allah, recomenda-nos a viver de uma maneira boa, a conservar o meio ambiente, a ter uma vida sustentável, a conservação dos recursos para que eles possam ser usados por gerações vindouras. É nesta perspectiva que muitos muçulmanos vivem. Bom, e é isso mesmo porque Allah subhanahu wa ta'ala diz que criou o universo e chamou-nos a preservá-lo. Ibrahim, sente que os muçulmanos estão a cuidar do meio ambiente, estão a preservar o meio ambiente? Eu creio que os muçulmanos têm acatado as mensagens e temos visto aí ao nível das mesquitas, por exemplo, vou falar um bocadinho da água. Ok. A água é um recurso muito importante e somos chamados a preservar esta água. Vemos nos mares que temos ali água para fazer uso. Então tem sempre panfletinhos aí a indicarem as pessoas para que usem aquela água de forma sustentável, de forma a não gastar, e de certa forma está a ser cumprida uma parte daquilo que é a preservação de um dos recursos importantes que é a água. Ok. Então, isto de forma significativa indica-nos que estamos sim a andar a passos largos para a preservação daquele recurso tão importante que é a água neste caso.
Ok. Fora a água, as árvores, os animais, os muçulmanos também têm esta consciência ou simplesmente lembramos que devemos preservar os recursos quando vamos para fazer o wudu? Não. Em termos gerais, desde o início, nós somos convidados a aprender, e isso é uma mensagem que sempre é transmitida nas madrasas, que sempre que estiveres, e o muçulmano tem esse conhecimento sempre, não de ficar nas árvores, não fazer o abate excessivo, não, são ensinamentos que a gente sempre aprende nas madrasas, nos nossos ailhos, nos ulamás, estão a desenvolver grande trabalho, e as crianças já entram na madrasa, saem da madrasa a serem conscientes de que o bom uso, o bom uso desses recursos todos ajuda a preservar aquilo que é o nosso meio. Bom, Gisélia, Allah subhanahu wa ta'ala, se não estiver em erro, diz no capítulo 6 que não devemos desperdiçar os nossos recursos, não devemos nos exceder, porque Allah subhanahu wa ta'ala ama as pessoas que preservam estes mesmos recursos. Como é que nós podemos incentivar com que as pessoas, falamos aqui de muçulmanos, mas estamos numa comunidade com várias religiões e sempre somos chamados a atenção, particularmente devido às mudanças climáticas, mas também temos a questão das florestas que nós temos e temos notado um abate excessivo das próprias árvores. Como é que nós podemos incentivar a comunidade muçulmana e não só a adotar práticas saudáveis para o meio ambiente? Uma das formas de incentivar a comunidade muçulmana a adotarem práticas de conservação do meio ambiente e ter uma vida sustentável é mostrar-lhes, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse, se quiseres ver as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, olhe para aquele que está abaixo de si. Então, nós como muçulmanos temos que olhar que nós temos acesso à água. Há comunidades que não têm o acesso a esta água. Se nós temos acesso à luz, há comunidades que ainda não lhes chegou esse recurso que é a luz. Então nós temos que conservar e tratar da melhor maneira e fazer com que ele seja suficiente ou chegue àqueles que ainda não o tiveram. Porque se formos esbanjar, tanto nós vamos perder, os que hão de vir depois de nós não terão, e aqueles que ainda não lhes chegou esse recurso, dificilmente o chegará. Bom, Ibrahim, é neste sentido que vocês reuniram-se como muçulmanos preocupados com o meio ambiente e lançaram esta organização? É sim, e temos vindo a levar a cabo várias iniciativas. Por exemplo, no sábado passado, estivemos num debate que promovia aquilo que servia de conscientização para, 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 para as mudanças climáticas. Então, desenvolvemos lá um debate e nós, como associação, vemos sempre a realizar projetos que vêm ligados com esta causa, que é a preservação do meio ambiente. E como é que as pessoas recebem esta informação, particularmente os não muçulmanos, quando começam a perceber que, na verdade, a religião islâmica, há 1400 anos atrás, já chamava a atenção a esta questão da preservação? Recordo de uma passagem onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou em uma certa área da cidade de Medina, e ele disse que nesta área, cerca de 12 milhas, não deveria se fazer o abate das árvores, não deveria se promover a caça naquele local, quando os não muçulmanos entendem, recebem esta informação que também este grupo religioso preocupa-se com o meio ambiente. Como é que tem sido o feedback deles? O feedback tem sido O microfone, por satisfatório. favor. O feedback tem sido satisfatório por parte das pessoas não muçulmanas, assim como dos muçulmanos. Sendo o tema importante, o meio ambiente, a preservação, as pessoas recebem isto com muita vontade de aprender. E nós, como associação, aconselhamos as pessoas a se preocuparem mais e a irem atrás do conhecimento. Conhecimento não ocupa lugar, não ocupa espaço e é importante. Então, são às vezes até por acaso, são os não muçulmanos que, por exemplo, na atividade que tivemos no final de semana, existiam lá mais não muçulmanos, receberam-nos com muito carinho, ouviram-nos como devia ser sobre a preservação deste meio.
Gisélia, eu vi também que foi uma das oradoras de um dos debates que vocês promoveram há alguns dias, quando vem um rosto feminino muçulmano em frente destes assuntos. Como é que tem sido a recepção? Tem sido muito positivo, o impacto é muito bom. Geralmente as pessoas contam o muçulmano como fossem terroristas, bandidos, que não se interessam com o bem-estar social. Devido a algumas pessoas que vestem das nossas roupas e causam maldade. Mas a nossa aparição para fazer o bem, promover o bem, muito mais dentro das associações como esta, a zelar pelo bem-estar do clima, da sociedade, igualdade de género, somos muito bem recebidos e as pessoas até dizem, afinal, eu tinha um entendimento diferente daquilo que vocês são, afinal, vocês são uma coisa muito diferente. Por acaso, alienando-se àquilo que o colega esteve a falar, o Ibrahim, estivemos a falar mesmo de sim, concretamente da erosão, porque o 29 de setembro é um bairro que sofre muita erosão, então os moradores ficaram muito despertados naquela atenção, afinal nós estamos a degradar a nossa vida aos poucos, porque se o meio ambiente está em risco, o ser vivo que lá habita também se encontra em risco. Mais conservação do meio ambiente, mais conservação da vida. E este Nkamawaku Chincha fez-se sentir, particularmente no bairro em que estiveram a falar da erosão? Sim, sim. Fez-se sentir, ainda faz sentir, por acaso tivemos um grande e bom feedback dos moradores de lá. Pediram que a gente retornasse para lá com mais atividades com ele, irmos para a prática, porque nós fomos para a forma teórica, trazendo alguns exemplos práticos de como é que seria. Então eles convidaram-nos para irmos lá, para irmos fazer de forma prática. Abateu uma árvore, plantou mais 5 árvores. Cuidou da zona verde e muito mais. A Associação Camacutinja não só trabalha com as comunidades, mas também trabalha com os jovens nas escolas. Temos ido lá fazer debates ligados ao gênero, ligados a mudanças climáticas, a problemas que são atuais que apoquentam a comunidade ou que a população está desatenta em relação a eles. Nós temos que estar atentos a vários problemas que existem para que eles não nos sufoquem, porque se nós estivermos desatentos, isso é do meio ambiente, tem uma árvore ali ainda, aquela acácia, outra ali, quando aquela acácia morrer, e porque aquelas outras vão ser abatidas, porque existem aquelas 3, vamos chegar a ficar sufocados, vai faltar oxigênio, aquecimento global já é uma realidade, há países que estão a sofrer com aquecimento global, alhamdulillah aqui em Moçambique, ainda não se fez sentir muito, mas ainda podemos sofrer as consequências do aquecimento global se não despertarmos naquilo que diz respeito à conservação do meio ambiente. Ok. Bom, Ibrahim Hassan, o Nkamawaku Chincha, o que na verdade, na prática, a organização, particularmente como muçulmanos, pretende mudar na sociedade? Tem metas que foram traçadas neste conceito de Nkamawaku Chincha em relação ao meio ambiente? Como o nome já diz tudo, é tempo de mudar. Exato. É tempo de mudar a forma como nós lidamos com o meio ambiente. E a nossa associação está ligada diretamente com a sustentabilidade ambiental. É a sustentabilidade que consiste Em procurar preservar o meio ambiente. procurar preservar o ambiente e também conscientizar as pessoas que, usando melhor um recurso natural de forma equilibrada, estou a promover com que as outras gerações possam ter o mesmo recurso. Então, são objetivos que nós, como associação, estamos a tentar difundir às comunidades, não só da localidade onde estivemos no final de semana passado, assim como em todo o território nacional. E como é que estão a disseminar esta informação? É tempo de mudar, é tempo de preocupar-se com o meio ambiente, particularmente como muçulmanos, como percebemos, são ensinamentos que já temos no Sagrado Alcorão, o profeta também promoveu. Que estratégias vocês estão a usar para incutir esta mensagem nas pessoas? Por enquanto temos desenvolvido debates, palestras e tentamos mostrar de forma prática, em vez de forma teórica, como é que deve ser feita a preservação do meio ambiente. Porque, na verdade, falar todos falam,
mas na prática ninguém mostra como se faz. Mas nós, como associação, devemos mostrar na teoria e também na prática como preservar este meio que é tão importante e grandioso, que contém lá recursos que as outras gerações também, nós pretendemos que elas venham e tenham lá esses recursos. Ok. Gisélia, e que desafios vocês enfrentam? Têm esta iniciativa? A ideia é boa, começam agora a disseminar esta informação, mas na prática, no terreno, o que é que vocês encontram? Ou o que é que vocês acham que vai ser desafiador neste processo de transformação da mentalidade da nossa sociedade em relação ao meio ambiente? Um dos grandes desafios, até acabou falando o senhor apresentador, é a transformação da mentalidade das pessoas. É muito difícil moldar a mente humana, mas se nós formos os primeiros a ser moldados, a irmos para a prática, sermos os primeiros a ter essa ousadia de praticarmos, chamarmos uns aos outros, fortificarmos, há de haver quem vai dizer não. Esse grupo de jovens estão consciencializados, são nossos filhos, são nossos netos, sobrinhos, irmãos, colegas. Deixa lá ver o que eles estão a fazer, qual é o resultado disto. Obstáculos sempre hão de vir, mas nós iremos persistir para poder mudar as situações que existem. Queria também secundar que em Camacutinga ele trabalha com 17 objetivos da ODS, que estão ligados para a fome, ambiente, gênero, direitos humanos, saúde, em torno disso tudo. Se vamos olhar por que focamos mais no meio ambiente, é porque é no meio ambiente que há produção para o homem, tanto em termos de saúde dele. A saúde dele depende diretamente da situação onde ele reside. Mesmo olhando para a educação, não haverá como ele ser educado se ele não vive num sítio onde pode ter condições para ser muito bem educado. A questão do lixo, o saneamento. Camacutinga também vem ensinando nas escolas que tem que separar o lixo, como é que deve se fazer a conservação do lixo, para que as crianças tenham consciência desde pequenos, para que quando adultos já saibam instruir os outros e continuarem com a mesma mensagem. Bom, Ibrahim, quando falamos sempre de consciência ambiental, nós pensamos que é um assunto contemporâneo. Quando encontram lá muçulmanos e vocês passam esta mensagem, por exemplo, que o Alcorão, o profeta já dizia, isto já se pensava 1400 anos atrás, como é que eles reagem? Porque a coisa mais interessante deste projeto é termos muçulmanos a lançarem esta consciência ambiental. É muito mais para poder mostrar às pessoas que o muçulmano não fica atrás. O muçulmano está incutido em várias áreas e não podíamos desenvolver uma atividade tão nobre, não podíamos ter o prazer de fazer isso se não formos muçulmanos. Temos todo o prazer de desenvolver este projeto, esta atividade que é muito importante para nós, muito importante para todo mundo. É muito importante para nós, isso é um tema diverso, é um tema que abrange todas as áreas, porque a sustentabilidade ambiental, na verdade, está inserida no nosso meio cotidiano, em empresas, tudo que é canto. Bom, Gisélia, e é possível nós termos muçulmanos, começam vocês, mas é possível começarmos a ter muçulmanos, termos toda a comunidade muçulmana a pensar no meio ambiente como se pensava há anos atrás, e como é que nós vamos desafiar estas barreiras que nós encontramos como muçulmanos, porque pensa-se muito que ser muçulmano é apenas fazer as 5 orações, dar os zakat, jejuar, mas temos outras preocupações sociais, temos outros problemas ambientais que nós não podemos ficar indiferentes. Nessas pessoas que pensam desta forma, é possível integrá-los também nesses projetos de mudanças climáticas e outros projetos sociais? Sim, acredito que é possível. À luz dos preceitos do Islã, no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que nós somos o melhor povo porque somos aqueles que vai chamar para o bem e vai impedir o mal. Chamar para o bem não é apenas preocupar-se se o indivíduo fez salat ou não fez salat. Essa é a primeira
preocupação. Mas além desta preocupação, temos a preocupação social. Como é que o meu vizinho amanheceu? Como é que o meio onde eu estou inserido se encontra? Será que há condições de eu viver e as outras gerações virem viver? Será que estou a gastar conforme? Porque nós seremos questionados de acordo com tudo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede. Tens uma casa, tens uma machamba ou tens uma vasta terra. Vais ser questionado por que não plantou uma árvore para proteger aquela terra. Vai ser questionado aquela terra, dizer, ele me deixou abandonado, desprotegido, então temos de cuidar aquelas pertences que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Nada do que temos aqui na terra nosso, tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Em contrapartida, um dia teremos de responder. Então, nesta consciência que nós todos muçulmanos temos, eu acredito que muitos de nós muçulmanos estamos a pensar. Há quem esteja em casa dele a pensar, mas como é que eu vou fazer para poder preservar esse meio ambiente? Está aqui um Camacochincha, pode juntar-se a nós, fazendo várias atividades juntamente conosco. Ou sozinho, pode levantar-se aos poucos, chama algum colega, planta uma árvore, uma flor, começa aos poucos e faça a preservação do meio ambiente, porque isso é muito importante. Bom, até porque temos esta recomendação ao muçulmano, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ao muçulmano que plantar uma árvore e aparecer alguém, beneficiar-se daquela mesma árvore, seja consumindo o fruto, aproveitando a sombra da mesma árvore ou um outro animal, teremos lá uma recompensa escrita na base daquela atividade que nós fizemos. Bom, vocês também preocupam-se com a questão da igualdade de género, procuram fazer esta inclusão nestas atividades sobre o meio ambiente também. Temos lá, para além da Gisela, conseguimos encontrar Gisela e sei que outras mulheres a pensarem, particularmente mulheres muçulmanas, a pensarem no bem-estar ambiental. Sim, muito mais. A nossa associação é uma associação para as mudanças climáticas e igualdade de género. Nós sabemos que no Islã não há igualdade de género, não podemos procurar a igualdade de género, mas sim equidade de género. Procurar direitos formidáveis, mas também conhecendo os nossos deveres, não ultrapassando aquilo que são os limites que Allah subhanahu wa ta'ala ultrapassou. Encontramos sim mulheres procurando a igualdade de género, procurando empoderamento. O que nós fazemos é elucidar essas mulheres como é que elas devem procurar esta igualdade, sendo ela equidade, como é que elas devem exigir os seus direitos, porque você primeiro tem que ter o conhecimento para poder procurar os seus direitos, procurar os seus deveres. Então, nós estamos para instruir, guiar as pessoas para estarem inseridos, saber o que são os seus direitos, quais são os seus deveres, como implementar, como suprir essa luta de género que existe. Porque nós sabemos que existem violências baseadas no género. Existem opressões baseadas no género, então o Islã é contra essas todas maldades feitas baseadas no género, porque nenhum género é fraco ou inferior ao outro, mas Allah subhanahu wa ta'ala criou cada um deles com suas responsabilidades e seus benefícios, seus privilégios, como deve ser. Bom, este é um outro tema que vamos explorar numa outra oportunidade, naturalmente, a questão de género. Tocando mesmo naquilo que é a questão ambiental, Ibrahim, trataram aqui da questão da erosão, um problema também que nós enfrentamos no nosso país. Daqui para frente, o que é que vai ser feito? Já tratou-se da erosão naturalmente neste bairro. Que atividades estão programadas e, se possível, como é que serão desenvolvidas? Bom, temos o plano de desenvolver nas escolas, em bairros, o plantio das árvores. O plantio das árvores, a reciclagem de resíduos. No nosso meio cotidiano, é importante difundir a informação de que nós temos que organizar o nosso lixo, separarmos o não orgânico do orgânico. Então, são projetos que estamos a desenvolver de forma prática. Brevemente iremos lançar um projeto que envolve a produção de tambores nas escolas para depósito de resíduos sólidos. Então, essa é uma das atividades que iremos desenvolver com muito mais tempo, de forma a elucidar as pessoas que, na verdade, com a boa separação de resíduos, o meio agradece. Temos no final de semana passado, um dos colegas oradores deu um exemplo dos quintais.
muita gente vai quintais, mas vai de forma errada. Mas nós tivemos a mostrar, na verdade, como é que o quintal deve ser limpo. Através disso, de forma prática, e percebemos, na verdade, que moradores daquele bairro não sabiam. Então, foi uma novidade. Então, a nossa associação está preparada para este tipo de atividade, de forma a mostrar, a trazer as pessoas a uma realidade que eles não estão preparados. Por quê? Porque hoje em dia o conhecimento está a ser deixado para trás. Nós, como associação, promovemos também a busca de conhecimento. Muçulmanos, assim como não, devem procurar se informar muito mais, que isso vai beneficiar não só a sociedade muçulmana, assim como a sociedade em geral. E falávamos nós um bocadinho da igualdade de género. Na nossa associação, temos aí raparigas e temos jovens rapazes juntos para desenvolver e fazer crescer essa associação com fins voltados para o meio ambiente. Bom, falava aqui, Gisélia, o Ibrahim falava aqui da questão da limpeza e nós somos ensinados como muçulmanos a questão da pureza, não só individual, mas assim como nos espaços onde nós frequentamos. Lida com os mais novos no seu dia a dia. Também procura transmitir esta mensagem de sustentabilidade, consciência ambiental nesses mais novos. Sim, procuramos sempre transmitir a eles, porque eles são a nossa esperança de hoje e da manhã. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Al-Tuhur Shatul Iman, a purificação faz parte da fé. Gostar de locais limpos, puros, essa deve ser a característica de todo muçulmano. Desde pequeninos estamos lá a tecer esses conhecimentos, a entregar esta herança que ninguém pode roubar, que é o conhecimento a eles, para que eles possam saber que eu devo estar puro, devo gostar de coisas puras, um local também puro, muito bem cuidado. E que desafios enfrentam, principalmente quando trata-se de mais novo, nós queremos plantar este conhecimento sobre o meio ambiente neles, naturalmente, também o seu conhecimento como álima acaba associando aqui aquilo que é a religião. Como é que vai combatendo aquilo que eles são ensinados fora ou aquilo que por vezes vê, práticas não aceites ou corretas socialmente e aquilo que o Alcorão e a Sunna ensinam sobre a pureza, a questão também ecológica que deve-se ter? A consciência da preservação do meio ambiente tem sido um bocadinho difícil de fazer chegar a várias crianças ou estudantes, porque muitos deles são cidadãos. Então, eles não têm um contato físico com o meio ambiente, não sabem qual é a importância de ter um rio bonito, um rio limpo. O rio, para eles, é aquele que vê na televisão. Então, isso causa um bocadinho de dificuldades para nós. Mas nós temos trabalhado em função de levar a eles para o local, para o campo, para verem a realidade da coisa e explicar. Por vezes isso tem sido difícil, porque há dificuldade de transportar alunos de um lado para o outro, para poder ter contato com a natureza. Nós falamos, é de lá, é lá na natureza, onde que chamamos de pulmão do ser humano, né? Que o oxigênio é produzido, chega até nós. É um bocadinho difícil, mas temos tentado fazer isso e fazer com que eles percebam. Os mais crescidos até já percebem isso, porque já tem essa matéria na química, na biologia, mas os mais pequeninos é mais mesmo com a prática. E mostrar quando o rio está com essa água suja, provavelmente a água lá em casa também vai sair suja. Nós vamos ter dores de barriga. Damos exemplos mais práticos, coisas que são-lhes diretas, que lhes afetam diretamente. Tenho visto algumas fotos partilhadas aí pelo Aib Celestino, que vai endereço neste momento os meus salames. Estas experiências, Ibrahim, como é que tem sido? Vi várias fotos há alguns dias em que levaram uma turma para lá, estavam a ver uma praia, estava-se ali a transmitir alguma informação. Como é que tem sido? É algo novo que nós estamos a ver em todos os grupos que preocupam-se com o meio ambiente, este contacto com a natureza, tirar algumas pessoas da cidade para terem um contacto direto com a natureza. Por que agir desta forma? É importante mostrar, fazer vir, levar ao campo. E tratar-nos de uma realidade
é muito mais fácil promover a reação das próprias crianças. É uma novidade, é uma forma de agir que nós pensamos, é uma forma que leva diretamente, de forma ilustrativa, as crianças a promoverem ou a mudarem a sua forma de pensar quanto ao meio. Vou dar exemplo da terra. Muitas das vezes nós vemos muçulmanos, assim como não muçulmanos, com conhecimento ou não, a fazerem as suas necessidades na terra. Mas o muçulmano sabe que não só existe a purificação através da água, mas através da terra, o muçulmano pode se purificar. Mas o muçulmano não pode se purificar através da terra suja. Tem pessoas que defecam ali, tem pessoas que fazem necessidades ali. Então, de forma ilustrativa, é muito mais fácil promover a mudança destes jovens. Porque nós somos uma associação que promove o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável está ligado também à preservação do meio, o uso racional dos recursos, tanto a água, tanto a terra, todos os recursos que nós encontramos no meio ambiente. Isso para que também, só para não fugir, isso leva-nos a crer que as próximas gerações virão e encontrarão aqueles recursos bem conservadinhos ali e está tudo bem. Exato. Jazakallah pela vossa explicação, esta aula de educação ambiental que nós trouxemos para os nossos telespectadores. Associamos também alguns princípios religiosos, afinal de contas, sempre fomos chamados a preservar o meio ambiente, a manter os locais onde nós frequentamos, assim como não, toda a nossa natureza limpa, até porque em qualquer lugar nós podemos, em algum momento, querer fazer oração e tudo mais. Aqui o Ibrahim acabou explicando que não só através da água podemos manter a nossa pureza, mas podemos recorrer a outros recursos. Ibrahim, considerações finais e os seus salames. Queria agradecer a oportunidade de cá estar e queria deixar uma mensagem para os muçulmanos, assim como não. Buscar sempre conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço nem lugar. E nós, como Associação Kamal Cochincha, desenvolvemos projetos que vão de acordo com diferentes comunidades, diferentes locais, para juntos fazermos do meio ambiente o melhor sítio para se habitar. Muito obrigado. Jazakallah. Barakallah fique. Gisélia, os seus salames e também considerações finais. De pioneiro, queria agradecer o convite, Jazakumullahu khairan. Esperamos voltar mais vezes para aqui também fazer chegar aquela nossa mensagem, nossa imagem. E a mensagem de ficar é com o meio ambiente saudável, conservado, estaremos também a conservar a nossa saúde e também estaremos a cumprir uma das obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda-nos como muçulmanos. Bom, é hora de mudar em Kamal Cochincha. É isto que nós queríamos trazer aqui para os nossos telespectadores e internautas no programa Entre Nós de hoje. É hora de mudar, sim, mas temos que lembrar que esta mensagem já foi veiculada há 1400 anos atrás. Quer dizer que em algum momento nós, como muçulmanos e não só, esquecemos destes princípios, esquecemos destes ensinamentos, por isso que hoje somos chamados a mudar e vamos colocar tudo isto que aqui ouvimos na prática, vamos materializar para um meio ambiente saudável, que seja sustentável, para que os nossos filhos, nossos netos e os que virão a posterior encontrem os recursos da forma como nós deixamos, ou, por que não, melhor. Foi um prazer trabalhar para si. Eu volto na próxima oportunidade com mais jovens para Entre Nós discutir assuntos que são de interesse para a comunidade muçulmana. Fique na companhia da nossa restante programação.